Oi, você está no Um Bilhete, por favor, e depois da introdução nós vamos falar sobre a Disneyland. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Um Bilhete, por favor. Meu nome é Nilson Júnior e hoje nós vamos falar sobre a Disneyland, o primeiro parque criado por Walt Disney na Califórnia, na cidade de Anaheim, nos Estados Unidos. Além de ser um marco por ser o primeiro parque temático da Disney, o que deu origem a tudo isso que nós temos hoje, o Disneyland foi o único parque que o Walt Disney chegou a ver realmente construído, já que ele morreu antes da inauguração final do Magic Kingdom lá em Orlando, na Flórida. E esse complexo, que hoje conta com 2 parques, está completando 60 anos. É isso mesmo, por isso hoje nós vamos falar 60 fatos sobre a Disneyland, ou Disneylândia, como a gente chamava antigamente, pelo menos quando eu era pequeno eu chamava de Disneylândia. Nós vamos falar 60 fatos sobre a Disneyland. Começamos os fatos com o fato número 1. Desde a sua abertura em 1955, a Disneyland já recebeu mais de 700 milhões de pessoas de 200 países diferentes do mundo. Centenas de famosos já visitaram a Disneyland lá na Califórnia, mas o primeiro presidente americano foi Harry S. Truman, em 1955, o ano da inauguração. Desde lá, quase todos os presidentes dos Estados Unidos já visitaram a Disneyland. 28 mil cast members, ou seja, funcionários da Disneyland, trabalham lá em Orange County, na Califórnia, o distrito onde a Disney funciona, o que torna a Disneyland o maior empregador da cidade. Entre os cast members, óbvio, tem gente do mundo todo. São 38 linguagens diferentes que se fala entre os funcionários da Disney. Mais uma curiosidade sobre os funcionários: mais de 50 mergulhadores profissionais trabalham na Disneyland da Califórnia. É isso mesmo, eles cuidam da manutenção e dos cuidados subaquáticos dos brinquedos, das atrações e de um show chamado World of Colors, que existe lá no parque, que é muito bacana, que é um show com lasers, com fogos, luzes e muita água. Dentro do complexo da Disney você pode encontrar 18 mil árvores espalhadas. E se a gente for contar os tipos de plantas diferentes que existem, são mais de 800 tipos diferentes de mais de 40 lugares do mundo que são preservadas e conservadas dentro do complexo. O item de merchandising, ou seja, a lembrancinha mais vendida nos parques da Disneyland é as famosas orelhinhas do Mickey, aquele chapeuzinho. E já foram vendidos mais de 84 milhões de orelhinhas do Mickey desde a inauguração do parque lá em 55. Às vezes a gente não percebe o quanto um parque, um complexo desse é importante para a cidade. Só o parque Disneyland, o Resort, os hotéis e os 2 parques, como eu já tinha falado, geram 4,7 bilhões de dólares anualmente para a Califórnia em impostos. Para as comemorações de 60 anos que vão acontecer esse ano lá na Disneyland, um novo show chamado Paint the Night vai estrear. E será um show que vai colorir o parque com simplesmente 1,5 milhões de luzes de LED coloridas. O Paint the Night é uma versão mais moderna e melhorada de algo que muita gente aqui que já foi pro Orlando já viu, que é a Electrical Parade, que acontece no Magic Kingdom, e é cheio de homenagens, como por exemplo os detalhes da Tinkerbell, a famosa sininho, dentro desse novo show. Então, da próxima vez que você for para a Califórnia e for na Disneyland, fique ligado nos pequenos detalhes, porque esse novo show Paint the Night é uma grande homenagem ao Electrical Parade, que já existe há tantos anos lá no Magic Kingdom em Orlando. Um novo show inspirado no Wishes, que acontece lá no Magic Kingdom, que já é famoso, que todo mundo quer ir, e irá estrear no Disneyland Resort esse ano por conta das comemorações de 60 anos. O nome desse show é Disneyland Forever, ou seja, Disneyland para sempre, e vai ser um show de fogos. Então, se você já tinha vontade de ir para Disney, agora então ficou simplesmente irresistível. A principal música que vai fechar esse novo show de fogos, o Disneyland Forever, se chama Kiss Goodnight e foi escrita por ninguém menos que Richard Sherman. Quem é Richard Sherman? Simplesmente a pessoa que escreveu todas as músicas do musical Mary Poppins, o filme original, é isso mesmo. Então, uma nova atração em forma de teatro vai estrear esse ano no Disneyland Resort. No Royal Theatre, o Teatro Real vai estrear
Frozen, é isso mesmo, vai ser uma história contada, uma espécie de musical sobre Frozen. Então se você quer muito ver Frozen e estava na dúvida se ia para Orlando ou para Califórnia, nos dois lugares vai rolar Frozen. Também para as comemorações de 60 anos, no show World of Colors, que é um show com águas, luzes e fogos, como a gente já conversou, Neil Patrick Harris, o famoso Barney de How I Met Your Mother, fará aparições junto com Mickey Mouse. Por falar em World of Color, ela foi recentemente reformada e agora ela conta com simplesmente 200 mil pontos de controle submersos na água e 1.200 fontes de água, 1.200 fontes de água para fazer o show acontecer. Ou seja, é um espetáculo magnânimo, é simplesmente sensacional. Em janeiro agora de 2015, inaugurou o Anna and Elsa's Royal Welcome. O que é isso? É uma recepção real com Anna e Elsa lá no California Adventure, que é o segundo parque dentre os parques do Disneyland Resort. O primeiro é o Disneyland Park, que é o mais clássico, foi o primeiro, e o California Adventure, que é um parque mais novo, mais moderno e por aí vai. Então você também pode encontrar e tirar foto desde janeiro de 2015 no Anna and Elsa's Royal Welcome. Em 2012 foi inaugurado um restaurante e lounge chamado Circle Theater lá na Disneyland Resort, que é uma cópia do local onde o Walt Disney Animation Studios foi criado. Para vocês terem uma ideia, esse restaurante lounge é maior do que o Castelo da Bela Adormecida, que é o castelo do parque Disneyland. Se você não sabe, o Disneyland tem o Castelo da Bela Adormecida e a Disney World lá em Orlando tem o Castelo da Cinderela. Para esta celebração de 60 anos, que é chamada de The Diamond Celebration, ou seja, a celebração diamante, como se fosse uma boda de diamante lá na Disney, tanto o Castelo da Bela Adormecida quanto esse restaurante que eu acabei de falar, o Circle Theater, serão iluminados por mais de 100 mil pontos focais em azul, simulando pequenos diamantes. Lá na Disneyland Resort existe uma cópia da Radiator Springs, que é a cidade do filme Carros. A Cars Land, ou seja, a Terra dos Carros, é uma cópia fiel do filme. E sabe aqueles neons que são sensacionais no filme, que são aqueles letreiros, aqueles outdoors muito, muito bacanas? Tem simplesmente 16 cópias idênticas aos do filme, só que em tamanho real para os fãs de carros. Existem bondes que são super bacanas de ver, super clássicos e super bonitinhos, que funcionam como um sistema de transporte lá na Disneyland, mas o que pouca gente sabe é que eles são bondes reais, que funcionaram entre 1901 e 1961, ou seja, super clássicos e originais lá no sul da Califórnia. Quando o parque foi aberto lá em 1955, apenas 5 atrações você podia entrar de graça, ou seja, você pagava um valor de entrada e podia andar apenas 5 atrações. Já 18 atrações você tinha que pagar por cada atração. Como nós sabemos hoje em dia, quando você paga a entrada, você pode brincar em todos os brinquedos à vontade, quantas vezes quiser, sem pagar nada mais por isso. Mas lá naquela época você tinha que pagar por cada atração, diferentemente, é comprar um ticketzinho de cada atração. O Walt Disney morreu em 1966, mas durante a construção do Disneyland Park e depois que ele foi aberto em 1955, ele morava dentro do parque. Na Main Street, na rua principal, em cima do Corpo de Bombeiros, tem um apartamentozinho e era lá onde ele morava. Ou seja, ele ficava realmente muito próximo da ação. E se você for lá agora, você vai perceber que existe uma luz numa das janelas em cima do Corpo de Bombeiros que nunca se apaga. Seja de dia ou seja de noite, essa luz sempre está lá representando o espírito de Walt Disney. Até a década de 80 existiam 5 tipos de ingresso que você podia usar dentro do parque, E, A, B, C, D ou E. As atrações mais antigas e as atrações mais simples eram o A e assim ia sucessivamente até o tipo de ticket E, que era para as atrações mais novas. Ou seja, sempre que abria uma nova atração, você tinha que comprar esse ingresso mais caro, que era o tipo E. E quando você queria ir no carrossel, nas atrações mais antigas e clássicas, você tinha que comprar o tipo A. Imagine isso, para todas as atrações da Disney, você tem que ficar pensando, eu tenho que comprar o A, eu tenho que comprar o B, eu tenho que comprar o C. Ainda bem que hoje é bem mais fácil, hein? Existe um estúdio chamado Silhouette Studios, em que artistas profissionais podem fazer a sua silhueta, podem fazer a sua caricatura. Mas o mais incrível é, eles conseguem fazer a sua caricatura em 60 segundos ou menos. Eu não sei se o seu dinheiro volta se eles demorarem mais do que isso, mas é sensacional, alguém consegue desenhar um rosto de uma pessoa em apenas 60 segundos. No segundo andar das lojas da Main Street, a rua principal, você vai conseguir ver um monte de nomes e títulos que são colocados em cima das janelas dessa loja. E o mais incrível é, todos os nomes são de cast members que ajudaram na fundação do parque, ou seja, que ajudaram na construção e nos primeiros anos do parque. Uma forma bacana da Disney homenagear as pessoas que estiveram lá no comecinho do parque.
Para contrastar com essa homenagem para os funcionários, no Mickey Toontown, que é uma outra área do parque, tem as mesmas janelas com as mesmas inscrições em cima que tem lá na Main Street com os nomes dos cast members, mas nesse caso é uma bela de uma pegadinha para os aficionados pelos estúdios de animação da Disney, pelos desenhos antigos. Em cima das janelas tem nome de personagens obscuros da Disney, que nunca foram os personagens principais. Ou seja, se você é um desses aficionados, vá para a Toontown e olhe por cima dessas janelas que lá tem nome de personagens muito difíceis de serem lembrados porque apareceram muito pouco ou porque são muito antigos, ou seja, da era clássica do Disney Animation Studios. The Matterhorn Bobsled. Essa foi a primeira montanha-russa de aço tubular criada no mundo em 1959 lá na Disney. Ela definiu o padrão para as montanhas-russas modernas de hoje, ou seja, devemos tudo a Matterhorn Bobsled lá do Disneyland. O primeiro monorail a operar no mundo ocidental foi o da Disneyland, entre os parques e entre os resorts lá da Disney. Ele abriu em 1959 e até 2008 ele rodava com os monotrilhos originais que tinham sido criados lá em 1959 por Walt Disney para os parques. Já em 2008 eles foram substituídos por monotrilhos muito mais modernos, que é o que a gente vê hoje quando viaja para lá. O pouso da Apollo na Lua em 1969 foi transmitido ao vivo no parque, na Tomorrowland, que é a Terra do futuro, que inclusive vai ter filme agora retratando essa terra visionária que o Walt Disney tinha. Todas as pessoas, todos os visitantes do parque que estavam naquele momento dentro do parque puderam ver ao vivo este momento histórico da humanidade. Já houve uma parceria entre Disney e NASA, é isso mesmo. Um dos foguetes da NASA virou uma atração em 1969, depois da missão para a Lua, quando todo mundo só falava nisso. Essa atração acabou virando Mission to Mars em 1972 e ficou lá no parque, no ar, até 1992, quando fez o seu último voo e acabou virando um restaurante de pizza. Como a Disney é um parque voltado para crianças, algumas coisas muito estranhas acontecem. Como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan e as Aventuras da Branca de Neve são consideradas Dark Rides, ou seja, brinquedos mal assombrados. É simplesmente um carrinho onde você passa pelas histórias nos lugares escuros. Mas porque muitas crianças acabavam chorando durante esses brinquedos, porque é escuro e porque tem muito barulho e por aí vai, era considerado brinquedos um pouco mais radicais para que os pais não tivessem problemas ao ir com as crianças e as crianças acabassem chorando. O cuidado com os detalhes é mínimo na Disney, como a gente já sabe. Existe um brinquedo chamado The Toad Hall, lá na Disneyland da Califórnia, que tem uma grande livraria. E se você for olhar na capa dos livros da livraria, você vai perceber que todos os livros são grandes livros que existem, na verdade, títulos famosos, adaptados para esse personagem que é o Mr. Toad. Ou seja, se o livro, por exemplo, se chamava As Aventuras da Pequena Sereia, o livro vai ser As Aventuras do Mr. Toad e por aí vai, só que com grandes clássicos da literatura. É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença quando você está lá. A atração Piratas do Caribe, que estreou no Disneyland muito antes do Disney World na Califórnia e que foi a atração que deu origem ao filme famoso estrelado por Johnny Depp como Capitão Jack Sparrow, tem mais de 120 robôs animatrônicos dentro da atração. Existe um restaurante na Disneyland chamado The Blue Bayou que fica dentro das atrações do Piratas do Caribe. E ele foi o primeiro restaurante temático do mundo. Sabe esse restaurante que você entra e é todo tematizado com um tema? Pronto, Blue Bayou foi o primeiro restaurante desse tema, óbvio, com o tema de Piratas do Caribe. A primeira versão da Disneyland Main Street Electrical Parade, que a gente já conhece lá de Orlando, do Disney Magic Kingdom, apareceu na Disneyland em 1972. Depois ela sofreu um hiato de 30 anos sem acontecer e acabou voltando em 2001 para o Disneyland California Adventures Park. Desde 1997, quase todas as principais atrações da Disneyland mudam de tema quando são feriados nacionais muito famosos nos Estados Unidos, como Natal e Halloween. As atrações como Haunted Mansion, A Casa Mal Assombrada, It's a Small World e Space Mountain mudam completamente o seu visual para se adequar ao tema, como por exemplo o Dia das Bruxas. A famosa atração It's a Small World, que muita gente odeia quando vai para Orlando porque tem uma musiquinha que gruda na sua cabeça, já tem mais de 50 anos e mesmo assim é uma das atrações mais requisitadas pelos visitantes do parque. Numa recente pesquisa realizada no ano passado, 1 em cada 4 famílias consideram ir no It's a Small World uma tradição familiar. Existe uma Disneyland Railroad, que é o sistema de trens que circula o resort, e ele tem 5 motores principais que coordenam ali toda a coisa dos trens e dos trilhos e por aí vai. 4 motores desses são nomeados pelas pessoas que criaram o sistema, mas um deles é de um animador do Disney Studios que era louco por trens.
O nome dele era Ward Kimball e Disney homenageou um dos motores exatamente porque ele era simplesmente fascinado por trem. Um jeito muito bacana, como sempre, de homenagear um próprio funcionário do parque. Falando ainda dos trens, eles já existem há 60 anos em funcionamento e se nós fôssemos contar a distância que eles já viajaram, seria a distância de ida e volta da Lua 250 vezes. Existe um carro exposto na frente da atração Indiana Jones Adventure lá no Disneyland Resort que é simplesmente o mesmo carro original usado nas gravações do filme e que quase passa por cima do Indiana Jones em uma das cenas dos Caçadores da Arca Perdida. E tá lá em exposição e você pode passar por ele totalmente despercebido. Nos primeiros anos do Disneyland existe uma ilha chamada de Tom Sawyers, que existe também no Disney World, no Magic Kingdom, lá em Orlando, na Flórida. E nos 10 primeiros anos existia um monte de peixes ali nos laguinhos que circulam essa ilha. E era permitido e incentivado pelo parque que você levasse a sua vara de pescar e pescasse peixes lá no meio do parque. Algo completamente impensável para os dias de hoje. O Carrossel do Rei Arthur, a atração que existe até hoje lá no Disneyland Park, foi construído com peças de carrosséis originais do século XIX. Ou seja, os cavalinhos que as pessoas andam hoje, nesse momento, têm mais de 100 anos de idade. Eles são restaurados todos os anos, completamente do início até o fim. Cada mínima peça deles é restaurada, mas eles são sim originais de mais de 100 anos. Existem mais de 140 locais para se comer ou beber dentro do Disneyland Resort, onde são servidos mais de 6.700 tipos diferentes de pratos, desde entradas até sobremesas. O lanche mais popular do parque é o Dole Whip, que é um tipo de sorvete de creme sem glúten. São servidos mais de 2.000 porções desse sorvete por dia. Para comemorar o aniversário da Disneyland e essa celebração de Amonte, um novo sabor de cupcake será servido exclusivamente apenas no período da festa esse ano. Sabor de limão no Disneyland Park e sabor de laranja lá no California Adventure. E pode ser encontrado em todas as lojas de sobremesa do parque. Mas se você quiser experimentar esse sabor especial que foi criado só para essa comemoração, só esse ano. Para as pessoas que só comem comida saudável ou têm restrições alimentares, todos os cardápios de todos os restaurantes da Disneyland têm uma opção que é o Mickey Check, que é uma marcação do Mickey em todos os lugares. Então, comidas saudáveis, frutas, legumes e opções para quem tem restrição alimentar pode ser encontrada em todos os lugares do parque, é só procurar por esse check do Mickey. E continuando na questão de comidas saudáveis, todo mundo acha que só é possível encontrar porcaria, hambúrguer e batata frita dentro dos parques. Mas só para você ter uma ideia, se formos contar o número de bananas que são servidas todos os dias para os visitantes dos parques da Disney, daria para alimentar o Abu, aquele macaquinho do Aladdin, lembra? 20 bananas por dia durante 62 anos, ou seja, é muita banana. Existe um restaurante dentro de um dos hotéis do Complexo Disney chamado Napa Rose para os amantes de vinho, que estão visitando, se está visitando e quer tomar aquele vinhozinho esperto. Esse restaurante tem simplesmente 17.000 garrafas de vinho de 1.000 rótulos diferentes. O primeiro hotel do resort, o Disneyland Hotel, abriu em 1955, o mesmo ano que abriu o parque, com apenas 100 quartos. Nem é tão apenas assim, mas é muito pequeno se nós compararmos com hoje em dia, quando o hotel tem apenas 975 quartos à disposição. E é apenas um dos hotéis que existem hoje lá no Disneyland Resort. O Disney Grand California Hotel and Spa, que abriu em 2001, foi o primeiro hotel do mundo a ser aberto dentro de um parque temático. Ele fica dentro do California Adventure, que é o segundo parque do Disneyland Resort. E quando eu digo dentro, é tipo dentro. Você sai da porta do hotel quando está hospedado lá e está dentro do parque. Todos os 3 hotéis que fazem parte do complexo Disneyland Resort oferecem entradas antecipadas para quem está hospedado dentro desses hotéis. Ou seja, se você está hospedado, você consegue entrar antes de todo mundo dentro dos parques. Build-A-Bear é uma famosa loja dos Estados Unidos em que você pode construir o seu próprio ursinho de pelúcia, em que você escolhe o estofamento, você escolhe qual é a carinha dele, você escolhe como é que é a pele dele do lado de fora. E existem várias lojas dessas espalhadas pelos Estados Unidos. Mas existe uma loja dessa dentro do parque da Disney, dentro do Disneyland Resort. E é impressionante o número de ursinhos que são construídos diariamente por lá. 3.000 novos ursos são criados, batizados e saem com certidão de nascimento todos os dias lá no Build-A-Bear do Disneyland Resort. Existe um restaurante chamado Ride Marks lá no Disneyland Resort, que é baseado, o tema dele é sobre corrida. E ele tem um carro da NASCAR, aquela corrida de pista oval muito famosa lá nos Estados Unidos, de verdade, que está pendurado no teto. Esse carro correu inclusive as 500 milhas de Indianápolis em 2008. Um restaurante muito famoso que existe na Disney de Orlando e também existe na Disneyland Paris e também existe na Disneyland
da Califórnia se chama Rainforest Café, que é um restaurante também tematizado com o tema de floresta. Existe um super aquário nesse restaurante e o impressionante são os números. Existem 500 peixes de 60 espécies diferentes dentro desse aquário, dentro do restaurante, que é dentro da Disney. O primeiro IMAX cinema, ou seja, aqueles cinemas que tem aquelas telas gigantes, aquele som sensacional, aberto nos Estados Unidos, que tem equipamentos especializados para quem tem problemas de visão e audição, foi aberto dentro do Disneyland. É o AMC, a marca, e fica dentro do Disneyland Resort. Existe uma loja da Lego dentro do Disneyland Resort que tem 3 personagens construídos inteiramente de peças de Lego. E eu vou precisar de uma colinha para falar aqui para vocês, porque os números são incríveis. O modelo da Bela e a Fera tem 650 mil bloquinhos de Lego. Já o modelo do Buzz e Woody tem 675 mil peças de Lego. E o dragão da Bela Adormecida tem impressionantes 2.785.950 pedaços de peça Lego usados na montagem desses 3 bonecos. Uma balada que tem em todas as Disneys espalhadas pelo mundo é a House of Blues, que é uma casa de shows e também é como se fosse uma danceteria que tem sempre, como por exemplo em Downtown Disney, lá em Orlando, na Flórida. Só que a House of Blues Anaheim, que fica dentro do complexo do Disneyland Resort, foi escolhida pela revista Billboard como a 7ª melhor discoteca, 7ª melhor balada dos Estados Unidos, numa recente matéria que escolheu as 25 melhores baladas dos Estados Unidos. Ou seja, tá pensando que não tem balada na Disney, é só criança e tal, nada disso. Se tá preparado para tomar algumas e dançar a noite inteira com boa música, pode ir para House of Blues. O restaurante com o maior número de TVs do mundo fica dentro da Disney, é a ESPN Zone. Simplesmente tem 120 televisões e tem televisões individuais, inclusive no banheiro. Então no momento em que você precisar daquela corridinha, você não vai perder os esportes que estão passando por ali. Além disso, é o único restaurante do mundo que é totalmente equipado com um estúdio de TV, onde é possível transmitir ao vivo programas direto do restaurante. É uma atração imperdível e eu com certeza vou querer visitar. Ufa, foram 60 fatos sobre o Disneyland Resort. Para quem não sabe, agora em setembro eu vou visitar a Califórnia e vou no Disneyland Resort e claro, eu vou filmar tudo para vocês para comemorar também esse Diamond Celebration, esse aniversário de 60 anos da Disney, nada melhor do que onde tudo começou. E pra gente que é aficionado de Disney, nada melhor do que essa experiência de estar ali com todas as coisas que o próprio Walt Disney desenhou, criou e planejou. Eu acho que vai ser uma viagem sensacional e espero que todos vocês venham junto comigo. Se você ficou com qualquer dúvida, tem alguma sugestão ou já foi para Disney Califórnia e quer contar algo que você sabe, escreve aqui abaixo nos comentários que vai ser muito bom conversar com você. E claro, se você curtiu esse vídeo, não esquece de meter o botão do joinha e compartilhar para os seus amigos, vai que eles também têm essas curiosidades que a gente conversou aqui agora. E se você chegou agora no canal, não conhecia, assina o canal, é só apertar nesse botão aqui. Tem vídeo novo com dica de viagem, curiosidades sobre viagem, assuntos curiosos sobre viagem toda semana. É isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo sobre os 60 anos da Disneyland. Foi muito bacana passar por essa história toda da Disney e eu só tenho a agradecer. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e boa viagem!